Olá, tudo bem? Aqui é o Max Telesca. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma aula do ciclo da Advocacia Máxima. Se você ainda não assistiu a aula 1, a aula 2, eu sugiro que você volte lá, porque falamos sobre a estratégia que está fazendo com que os mais novos escritórios cresçam exponencialmente. Eu falei também sobre como fechar contratos expressivos e se tornar uma autoridade. Na aula de hoje, você vai ouvir e eu vou falar sobre a matriz que eu criei e que os maiores especialistas do mercado utilizam para ganhar mais causas e lucrar com honorários expressivos. Chama-se matriz greca. A matriz greca foi um método que eu criei exclusivo, algo que eu mesmo inventei a partir da estratégia que eu desenvolvi ao longo de 20 anos, mais de 20 anos de carreira. Na verdade, eu sou formado em Direito desde 1997. Comecei a advogar nessa fase. Em 2000 eu abri o escritório. Então são 20 anos de escritório. A matriz greca é um compilado de práticas, um compilado de técnicas, um compilado de modos que você tem que ter, modos de agir e formas de trabalhar que fazem com que organizacionalmente, ou seja, de maneira orgânica, organizada, você consiga chegar em objetivos diretos, ou seja, fechamento de contratos e ganho de causas. Eu sempre digo o seguinte, não adianta você somente fechar contratos. Você tem que saber manter os seus contratos. Não adianta você ter um cliente que você consegue ali, depois você não vai conseguir mais mantê-lo porque ele não gosta do seu serviço, ou seja, você não ganhou a causa dele. São pelo menos 20 habilidades. Pensa aqui comigo, para quem gosta de futebol ou para quem gosta de qualquer outro esporte. Um atleta, ele precisa ter competências, ele precisa ter fundamentos em todas as áreas. O futebol, o jogador tem que saber passar, tem que saber cabecear, ele tem que ter um bom preparo físico, ele tem que ser inteligente para ver a jogada, ele tem que saber armar, ele tem que saber marcar, ele tem que saber muita coisa. Pois é, um advogado, uma advogada é a mesma coisa. Precisa ter vários fundamentos. Precisa saber pelo menos 20 que eu elenquei, técnicas essenciais. São competências básicas, habilidades mínimas que você tem que saber para ser um profissional que ganhe causas e que seja respeitado por ganhá-las. Vamos lá, vamos falar sobre uma delas. Agenda equilibrada. Ninguém vai para frente sem ter uma agenda equilibrada. Na agenda equilibrada, eu coloco até atividade física. Quem tem religião, quem gosta ou necessita, ou respeita, ou enfim, tem uma crença, até isso eu coloco na agenda equilibrada, o momento que você tem que ter espiritual. Existe um momento que você vai ter para retornar ligações, um momento que você vai ter para ler e responder e-mails. Tudo isso precisa ser colocado numa agenda. Essa agenda vai também fazer com que você tenha um momento durante a semana, ou 2 ou 3 momentos durante a semana, onde você vai pensar nas prospecções que você vai fazer. Vai ser um momento em que você vai colocar também a sua atividade física. Agenda equilibrada. Ninguém vai para frente sem uma agenda equilibrada. Regras de administração. Você que está iniciando a advocacia, saiba que existem regras mínimas de administração de empresas que você vai ter que colocar no seu dia a dia. Por exemplo, você vai ter que abrir uma pessoa jurídica, você terá que ter um contador para organizar a sua empresa, porque os escritórios que são baseados em pessoas jurídicas são mais respeitados, fecham mais negócios com as empresas e com o poder público. Existem várias regras de administração pública que a gente fala no curso. Eu falo sobre ferramentas digitais. Por exemplo, aqui no escritório a gente tem uma ferramenta digital para organizar os processos, os procedimentos administrativos, os fluxos de trabalho do escritório. Eu tenho uma agenda que é uma agenda digital. Eu tenho um cadastro que é dentro de um aplicativo. Eu tenho um software financeiro e eu tenho um software, obviamente, para cuidar de todos os processos do escritório. É claro que tudo isso não funciona sem pessoas, sem advogados, sem back office, sem pessoas que trabalham com você dando esse suporte. Mas as ferramentas digitais também envolvem as questões relacionadas à internet, o site, o blog, a sua mídia digital, o seu Instagram. Enfim, nós vamos falar sobre isso também.
peticionamento exímio, é o que eu falo. Como é que um advogado quer ser um bom advogado, uma advogada quer trabalhar sem saber peticionar? Nós ensinamos também no Estratégia Max como você deve, quais são as regras mínimas, as regras básicas para você fazer uma boa petição e, principal, a sua petição ser lida pelo juiz. Aí nós vamos falar depois sobre inside networking e outside networking, que são as formas que você vai se movimentar ao longo da sua carreira, ao longo dos locais onde você é visto para ser lembrado e como você vai se relacionar com pessoas chaves, pessoas que abrem portas do mercado, e a gente vai dar aqui todas as dicas para você saber quem são essas pessoas, para saber quais são os grupos de pessoas que você vai se relacionar para você poder progredir e conseguir mais causas. A profissão de advogado, o profissional da advocacia é um profissional público, ele precisa aparecer. E aí é que entra o networking. E aí a gente divide o networking em inside, ou seja, dentro da carreira, e o outside, aqueles fora da carreira. Oratória. A oratória é fundamental, é outra habilidade que você vai ter no curso. A gente explica a introdução à oratória, os principais vícios que você não pode cometer. Uma oratória com uma conversa com um juiz, com uma autoridade, uma sustentação oral, tudo isso é oratória, a arte de falar. Se você não sabe escrever e se não sabe falar, esquece, você não está na profissão certa. Nós vamos explicar como é que você vai ultrapassar medos, como é que você vai conseguir chegar numa oratória minimamente razoável para você estar no jogo da advocacia. Nós falamos sobre a advocacia proativa, que é a forma como você deve se relacionar com os processos que estão parados, com as varas, com as secretarias, com as autoridades que não dão andamento. Advocacia proativa, empurrar o processo. É isso. Tudo isso são competências mínimas que você deve estabelecer para ter sucesso. Comunicação rápida com o cliente. O cliente não pode ficar esperando você. Por quê? Porque ele está nervoso, ele está ansioso, ele tem problemas, ele tem angústias e você precisa resolvê-las. Então você deve se comunicar rápido com o seu cliente. Eu explico tudo isso no curso, certo? Outras coisas, você tem que saber sobre casos que têm potencial de repercussão na mídia, casos que vão dar para você, causas que vão dar para você visibilidade. Isso também faz parte da matriz greca, das habilidades mínimas que você deve ter para ser um profissional que vai não só fechar contratos, mas você vai também mantê-los. Nisso a gente fala sobre técnicas de negociação, porque um advogado, hoje em dia, principalmente, precisa saber muito, mas muito mesmo, como encurtar um caminho num processo. E às vezes um acordo é o melhor método que você tem para ganhar dinheiro até mais rápido, ou seja, conseguir um acordo. Você até pode não ganhar tanto, mas você vai ganhar mais rápido, ou seja, você vai ganhar no tempo. E as técnicas de negociação você tem que dominar as mínimas. Marketing jurídico de redes e de conteúdo. A gente também explica como é que funciona o marketing jurídico de conteúdo. Esse que a OAB permite, porque você coloque lá na internet artigos que você escreve, habilidades jurídicas que você tem em determinada área, e o marketing de redes, né? Esse das mídias sociais que aqui nós estamos conversando aqui pelo Instagram, pelo Facebook. Enfim, isso é muito importante, a gente também fala sobre isso. Metas de contratos mensais e esforços de arrecadação. Lembra que eu falei lá no início, na agenda equilibrada? Eu explico como é que funciona você colocar dentro da semana momentos que você vai ter para pensar. Porque a primeira parte da ação é o pensamento. Se você não pensa, você não age. Depois que você pensa, você age, depois você executa. Existe uma sequência de movimentos humanos, ou seja, do ser humano. Então a primeira coisa que você vai ter que fazer é ter um momento na sua agenda e pensar em como você vai fazer para arrecadar mais honorários, para você fazer um esforço arrecadatório, aquele cliente que está te devendo, aquele cliente que sumiu, aquele processo que você precisa acelerar porque está só na fase ali de sair um alvará. Tudo isso a gente ensina. A gente fala também na atenção que você deve ter aos julgados superiores, às novas normas que o governo toda hora publica no Diário Oficial, aos precedentes da Suprema Corte, do STJ, do TST, do STF,
Enfim, isso tudo faz parte do seu dia a dia profissional. E estes momentos, essa necessidade que você tem de estar atualizado faz a diferença, porque você pode oferecer para um cliente seu alguma coisa que apareceu nova no Supremo Tribunal Federal, por exemplo. O trabalho social é outra habilidade. Você pode até achar que isso aí é algo que eu inventei mesmo, eu estou inventando, mas não é exatamente uma invenção, é uma constatação. Quanto mais você trabalha pela sua sociedade, mais você recebe de volta. Eu não estou falando para você exercer necessariamente uma atividade, não, você tem que observar qual é aquela atividade que você vai se encaixar mais. É alguém, é uma creche, é um instituto jurídico que faça a atuação pro bono, é o trabalho que você pode desenvolver na OAB. Enfim, são atividades sociais que você não tem um ganho direto financeiro naquele momento, mas que vão trazer para você uma coisa chamada autoridade. No médio e no longo prazo é muito importante porque também é uma forma de networking. A atualização profissional, obviamente, a gente vai tratar sobre as pós-graduações, os cursos, mestrados que você tem que fazer ao longo da vida. O conhecimento de outras áreas, porque quem conhece somente o direito não conhece o mundo do direito. A gente precisa saber outras coisas mais. Precisa conhecer de política, economia, sociologia, literatura, artes. É importante um advogado, uma advogada, um profissional da advocacia ser um sujeito que tenha cultura, porque assim ele também se projeta para os seus pares e para a sociedade como uma autoridade. A gente está sempre falando nisso, né? Autoridade. Pois é, quem conhece só o direito é muito limitado. A gente tem que expandir a mente. Por fim, boca a boca. A gente explica como é que faz esse marketing, que também é um marketing relacionado com o networking, como é que funciona. E ainda é um método, talvez ainda seja o método mais expressivo nos relacionamentos, ou seja o método mais expressivo que você tenha. A velha indicação funciona muito ainda em tempos de internet. E por fim, a advocacia humanizada. Você não transformar a sua advocacia somente num negócio. É claro que cada dia é mais um negócio. É importante que você entenda que nós estamos saindo daquela profissão liberal antiga e indo para um mercado agressivo, um mercado competitivo, um mercado onde você precisa mostrar as suas habilidades mínimas. Mas você também tem que entender que nesse jogo precisa ter equilíbrio e você praticar uma advocacia humanizada com o seu cliente, entender, ter uma escuta ativa, compreender a dor do cliente é muito importante e vai fazer a diferença. Enfim, essa é a matriz greca. Eu fiz ela com muito carinho. Eu trabalhei 20 anos para chegar nessas conclusões agora, que eu falei para vocês aqui em 15 minutos. Imagina, no curso vai ser bem mais. A gente vai aprofundar cada item desses e nós vamos explicar para você como é que a gente chegou lá e como é que você vai chegar lá. É muita coisa para um jovem advogado ter que aprender sozinho em anos de experiência. E foi pensando nisso com muito carinho que eu resolvi criar o curso Estratégia Max, onde eu aplico atividades práticas para que você consiga desenvolver todas essas capacidades de forma muito mais rápida para se tornar um especialista verdadeiro em ganhar causas e se tornar a referência na sua região e na sua área. O curso Estratégia Max possui mais de 8 módulos, com atividades práticas, reais, com resolução ao vivo dos exercícios de alunos, aplicando tudo o que eu aprendi e desenvolvi na prática em mais de 5.000 processos judiciais administrativos em mais de 20 anos de carreira. Você vai ter a oportunidade única de poder acelerar a sua carreira, aplicando todas essas técnicas e encurtar anos de trabalho e aprendizado. Domingo, às 19 horas, eu vou abrir uma live no Instagram para falar sobre essas estratégias e para conversar com você e tirar todas as suas dúvidas. No domingo, eu também vou revelar uma oferta especial para essa primeira turma. Essa vai ser uma turma muito seleta, é a primeira, que terá uma atenção especial, podendo até interagir comigo através de um meio específico, que será um grupo que nós vamos criar. Eu só vou poder fazer isso porque essa é a primeira turma. E além disso, será o menor preço que vai ser cobrado pelo curso. Vai ser uma promoção de lançamento e esse valor nunca mais vai se repetir. Eu tenho certeza que depois que você
verificar o curso, vai me mandar mensagem dizendo que o preço foi uma barganha pela entrega do que foi. E quem não entrar vai ficar arrependido de não ter entrado antes. Então não perca, porque eu não estou fazendo uma divulgação em massa, vai ser realmente para um grupo seleto de advogados. Não perca, porque a live não vai ficar gravada. E eu te vejo no domingo às 19 horas.